me chamo Rafaela, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Alto do Parnaíba, bolsista PIBIC e orientada pelo professor Dr. Edjo de Brito Sá no trabalho intitulado Estudos Computacionais de Reações de Reforma de CO2 promovidas por porfirinas de ferro e manganês. O aquecimento global resultante das altas emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, é um dos desafios mais críticos em escala global. Na tentativa de reduzir a quantidade de CO2 na atmosfera, muito se tem estudado acerca das rotas para a conversão química desse gás em materiais de valor agregado, visto que ele é um gás abundante, barato, não tóxico, não inflamável e uma fonte de carbono sustentável. Entretanto, a sua alta estabilidade química acaba dificultando que ele seja utilizado como matéria-prima diretamente na indústria. Uma alternativa para isso é a ativação desse CO2 em moléculas com maior nível energético, como o epóxido, que graças à tensão em sua estrutura cíclica, acaba favorecendo termodinamicamente a reação de cicloadição, formando carbonatos cíclicos como estereoquímica controlada. Esses carbonatos cíclicos eles têm uma alta aplicabilidade como solventes polares apróticos, eletrólitos em baterias de íons lítio e como monômeros para a síntese de polímeros. No presente estudo, foram utilizadas as porfirinas de ferro e manganês, combinadas ao íon brometo como catalisadores, onde juntos eles funcionam como um sistema bifuncional, onde o metal da porfirina age como ácido de Lewis e o íon brometo age como uma base de Lewis. Aqui nós temos o ciclo catalítico proposto para a reação, onde a primeira etapa consiste na coordenação do epóxido ao centro metálico, seguido pela adição do íon brometo e a abertura do anel do epóxido. Em seguida, ocorre a inserção do CO2 e, por fim, o fechamento do anel e a formação do carbonato cíclico, o produto. Nós objetivamos, através de simulações computacionais, obter informações a respeito do mecanismo do processo catalítico da reação, bem como analisar quais dos estados de oxidação mais comuns do ferro e do manganês são mais eficientes em catalisar a reação e determinar o estado de spin mais favorável para a cinética termodinâmica da reação. As estruturas tridimensionais das moléculas que conformam a superfície energia potencial foram construídas no software Scrum-Craft-Gaussville e otimizadas no software Orca versão 4.11, a fim de localizar os seus pontos estacionários, mínimos estados de transição. Os cálculos da teoria funcional da densidade foram aplicados usando o funcional de correlação B3-LIP, juntamente com a base Zora dF2 SVP para os átomos do grupo principal e Zora dF2 TZVP para os átomos de ferro e manganês. Também foram feitos cálculos de frequência para determinar se as geometrias encontradas eram mínimos ou estados de transição e para confirmar se as geometrias dos TS correspondiam de fato à estrutura de interesse, foram feitos cálculos de RC. Esses cálculos eles foram realizados em supercomputadores dos Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho da Universidade Federal do Ceará, Senapad UFC, e de São Paulo, Senapad SP. A partir da otimização das moléculas e dos cálculos de frequência, obtivemos os perfis energéticos parciais previstos para a reação, onde os pontos mais altos correspondem aos estados de transição e os pontos mínimos correspondem aos reagentes, intermediários estáveis e produtos. O mecanismo de inserção do brometo, abertura do anel, inserção do CO2 e fechamento do anel foram explorados nas isomerias cis e trans em relação ao substituinte fenil do epóxido e o nucleófilo brometo, e o mecanismo trans mostrou-se mais estável em todas as reações, pois apresenta barreiras energéticas menores que o cis. Além disso, como o epóxido apresenta carbono com centro assimétrico, foram testados dois estereoisômeros RS, coordenados para formar a estrutura E1, aqui representados pela estrutura FE1, onde a isomeria R, com energia de menos 3,9 kcal por mol, mostrou-se mais estável, sendo ela utilizada no presente trabalho. Aqui temos os perfis energéticos das reações catalisadas por porfirinas de ferro 2 e ferro 3. Observa-se que ferro 3 mostra-se mais estável, uma vez que possui barreiras energéticas menores. Entretanto, quando comparada ao perfil energético catalisado por porfirinas de manganês com carga 3+, essa é a que se mostra mais estável, uma vez que possui barreiras energéticas menores. Dessa forma, conclui-se que as reações seguem um mecanismo de várias etapas semelhantes. O catalisador, porfirina de manganês, com carga 3+, é mais estável que os demais, pois possui barreiras energéticas menores devido ao metal ter carga menor. O mecanismo trans nas três reações mostrou-se mais estável que o cis, assim como o isômero R do epóxido mostrou-se levemente mais estável que o isômero S. Essas foram as referências. Eu agradeço à Universidade Federal do Alto do Parnaíba, Propop, CAPES, CNPq, Laboratório de Química Teórica, Senapad UFC e Senapad São Paulo. Muitíssimo obrigada.